Então, vamos agora a alguns exemplos como usar o teorema do impulso, né? Ele diz o seguinte, sobre uma partícula de 8 kg, no primeiro dado a gente tem a massa, 8 kg, movendo-se a 25 metros por segundo. Então, velocidade inicial. 25 metros por segundo. Passa a atuar uma força constante, então ele deu a força ali, igual a 200 newtons. Durante 3 segundos. Então, tempo, 3 segundos. Determina a quantidade de movimento dessa partícula após o término da ação da força. Então, se ele quer a quantidade de movimento após o término, significa que ele quer a quantidade de movimento final. Então, eu vou usar o teorema de impulso. O que é que ele disse? Que o impulso vai ser igual a quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Então, ele quer essa quantidade de movimento final. Ele não deu impulso, mas deu com a forma para calcular o impulso. Como é que a gente calcula o impulso? Força vezes o tempo. Então, o impulso aqui vai ser igual. Quanto é a força? Ele deu na questão. 200 vezes o tempo ele deu, que foi quanto? 3. Então, acabamos de calcular o impulso, que é 600 newton vezes segundo. Substituindo lá no impulso, 600. É igual, eu quero achar a quantidade de movimento final. Então, vou deixar aqui o KF. Menos. Como é que eu calculo a quantidade de movimento inicial? Quantidade de movimento a gente calcula como massa vezes velocidade. Quantidade de movimento inicial vai ser igual lá a massa, que é 8, e a velocidade, no caso ali, inicial, 25. Quantidade de movimento inicial vai ser igual a 8 vezes 25, 200. A unidade aqui, quilograma vezes metro por segundo. Não precisa colocar unidade agora aqui não, mas a gente pode calcular a quantidade de movimento inicial, que foi 200. Agora é só a gente calcular. Tá menos, vai passar a falar o quê? Mais. Então, vai ficar quantidade de movimento final é igual a 600 mais 200. Então, a quantidade de movimento final vai ser igual a 800 quilogramas vezes metro por segundo. Tá aí a resposta. Então, calculei primeiro o impulso e a quantidade de movimento inicial e depois só fiz substituir lá. Eu posso fazer direto? Pode. Também pode fazer direto aqui. Você coloca que a força vezes o impulso e massa vezes velocidade inicial. Ok? Então, tá aí o primeiro exemplo. Vamos ao segundo exemplo agora. Um objeto de massa 0,5 kg, então o primeiro dado que ele deu, a massa dele, 0,5 kg, está se deslocando ao longo de uma trajetória retilínea com aceleração, então ele deu aceleração aqui, 0,3, no caso 0,30 metros por segundo ao quadrado. Se o objeto parte do repouso, se ele parte do repouso, qual a velocidade inicial? 0. O módulo da sua quantidade de movimento, então ele quer a quantidade de movimento final. Quantidade de movimento final. Ao fim de 8 segundos, então ele deu o tempo ali, 8 segundos, é igual a quanto? Bom, também vou usar o teorema do impulso. Impulso é igual a quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Eu não tenho impulso, então vou calcular. Impulso é igual a força vezes o tempo. Mas espera aí, eu não tenho força. E agora? A gente calcula. Como é que calcula a força? Massa vezes aceleração. Força vai ser igual. Quanto é a massa? 0,5. E a aceleração? 0,3. Então, a gente calcula a primeira força. Então, multiplicando ali, vai dar igual a 0,15 newtons. Então, substituindo, 0,15 vezes o tempo que ele deu na questão, que foi 8, né? Ele deu esse tempo aí, 0,5 foi 8. Então, o impulso aqui vai ser igual a 1,2 newton vezes segundo. Nós achamos o impulso. Quantidade de movimento inicial, né? Que falta achar. Bom, se você prestar atenção, se a velocidade inicial é 0, então quanto é que vai ser a quantidade de movimento inicial? Também 0. Porque, ó, qualquer número
qualquer massa que eu tiver aqui, no caso, 0,5 vezes a velocidade inicial zero, a quantidade de movimento inicial também vai ser igual a zero. Então, aqui, essa quantidade de movimento inicial é igual a zero, porque ele está partindo do repouso. Então, isso significa dizer que o impulso é igual à quantidade de movimento final. Então, quantidade de movimento final é igual ao impulso, que é quanto? 1,2. No caso ali, que é gramas vezes metro por segundo. Tá aí a resposta.